Olá, a paz sejam com todos. Para quem não me conhece, meu nome é Nayara, sou natural de Carbonita e atualmente, moro em Ipatinga, Minas Gerais. Não sei em quem esse vídeo vai chegar, mas eu espero de coração que venha ser um testemunho, que venha tocar a alma de vocês, para quem está começando, que para quem se converteu recentemente, para quem já está no ministério. Eu não sou experiente, demorei para mim estar fazendo esse vídeo, mas Deus ele vai tocando, no nosso coração. E a gente tem que, falar, porque o testemunho, ele edifica almas, então eu espero de coração que não venha ser só um vídeo simples, mas que venha ser algo sobrenatural sobre a vida de cada um. Então, muitos me perguntam, Nayara, por que, essa profissão que você exerce hoje? Como que você veio, parar em Patinga e tudo mais? Então, assim, Deus, ele faz tudo perfeito. Os planos dele são perfeitos, Nós é que somos falhos de, às vezes, duvidar da capacidade dele. Nós é que somos falhos de, às vezes, duvidar, das promessas dele sobre nossas vidas. Mas tudo ele fez, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a minha casa. Então, tudo iniciou lá em Carbonita, quando o Senhor me apresentou o meu esposo, que hoje faz parte da minha vida. E já era promessa do Senhor, quando eu estava lá ainda, que ele iria colocar uma pessoa em minha vida onde ele seria o centro do meu relacionamento e que eu seria feliz novamente, E às vezes a gente pega aquela palavra ali e segue a vida, mas assim, pode demorar o tempo que for, tudo se cumpre aquilo que Deus revelou, Então, o Senhor foi fazendo, de pouco a pouco. E o Senhor me disse, usou uma amiga minha naquela época para falar comigo. Só que foi muito dolorido para mim, Eu tive um primeiro casamento, Então tudo tinha sido muito doloroso para mim. Então, assim, a gente segue a vida, mas assim, como desacreditada, Desacreditada das coisas, desacreditada que a gente pode ser feliz novamente. Então, Deus, ele foi fazendo, aos poucos. E ele usou uma amiga naquela época para mim falar, sobre, a minha trajetória, sobre, as promessas dele sobre a minha vida. E ele ainda falou, espera no meu tempo. Só que a gente às vezes não tem a paciência de esperar no tempo do Senhor. E aí ele permite acontecer coisas com a gente, situações, para nos fazer acordar. É no meu tempo, é no tempo do Senhor. Então, o Senhor, eu não esperei no tempo do Senhor e ele me permitiu viver algo horrível com a minha filha naquela época, Mas isso não vem ao caso, Isso aí eu tô contando com relação à minha história. E aí, eu fui descansando no Senhor e essa amiga me falou, sobre a igreja. E falou comigo assim, amiga, vai lá na igreja, Deus tem uma palavra para você. Não tô te falando para você se converter, para você virar crente. Não, estou falando para você ir lá visitar. Se você sentir no seu coração de continuar frequentando, E eu fui. E eu fui e nunca mais eu saí, Então, naquela época, o Senhor me apresentou ao pastor Oswaldo, me apresentou a irmã Cida, que é a sua esposa hoje, Que foram pessoas, assim, que me ajudaram, sabe? Porque tudo começou pela minha amiga Nicole, E depois Deus foi apresentando pessoas ali para me ajudar, porque não é fácil quando a gente está começando. Então, naquela época, eu desenvolvi uma depressão muito forte, Naquela época, eu estava com ansiedade no extremo. Então, assim, esses pastores, foram pessoas que não soltaram a minha mão, que estiveram lá na minha casa me segurando, que estiveram lá na minha casa me fortalecendo, me falando, Nayara, não desista, vai firme, porque o Senhor tem promessas grandes sobre a sua vida. Então, o Senhor, ele foi trabalhando, E aí, o Senhor é tão bom que aí colocou meu esposo, na minha vida, e juntos a gente traçamos a meta de sair dali daquela cidade em busca de algo melhor aqui para nós, Então, quando eu falo que Deus faz tudo perfeito, Ele faz tudo perfeito. Nós não tínhamos condições na época
de estar comprando os móveis tudo, né, aqui na nossa cidade hoje atual. Mas Deus é tão perfeito, que quando eu cheguei, meu esposo veio primeiro, né? Quando eu cheguei, a casa praticamente já estava toda mobiliada. Mas por quê? Porque o Senhor colocou pessoas ali, né? À frente, né? Meu esposo foi em busca e aí a gente foi comprar os móveis. Eu falei, ó, amor, vamos comprar só o essencial, né? O essencial é o quê? É o fogão, a geladeira, então é o essencial. Mas Deus é tão perfeito que tinha uma pessoa mudando, né, para um apartamento mobiliado na época. E aí eles pegaram e estavam vendendo os móveis. Então, assim, era praticamente metade dos móveis, metade de uns móveis de uma casa, né? Por 1.800. E na época eu não acreditei. Mas como era Deus, né? A gente tem hora que a gente até duvida, né? Do poder de Deus. E aí, meu esposo falou comigo assim, ó, eu já fui lá e já dei metade do dinheiro. Eu falei, nossa, você é doido, não faz isso não, isso é golpe. Mas não era golpe, gente. E a gente comprou praticamente todos os móveis da casa seminovos por R$ 1.800. Então, assim, olha pra você ver o poder de Deus, né? Quando ele quer fazer, ele faz tudo perfeito. Então, assim, meu esposo já estava trabalhando, né? Eu cheguei, ele foi me buscar. Quando eu cheguei à minha casa, né? A casa que a gente ia morar, já estava toda mobiliada. E aí começou todo o processo novamente, porque quando a gente muda, quando começa, né, tudo do zero, a gente é um novo recomeço, né? Então é tudo muito difícil. Então naquela época eu cheguei com a minha menina pequena, numa cidade que eu não conhecia, não tinha conhecimento de nada, não sabia andar, tinha vindo do interior, né? Não sabia nem praticamente nem me desenvolver direito. Então, assim, foi uma luta muito grande, mas em tudo Deus, ele faz perfeito. E naquela época, eu já cheguei já querendo ir para uma igreja, né? Porque eu falei, não posso ficar sem congregar. E aí o Senhor me apresentou a Monte Sião, sede, né? E aí eu comecei, né, nessa Monte Sião. E aí o Senhor me apresentou outros pastores maravilhosos, pastor Geazi, pastora Cleide, né? E aí eu comecei um processo de novo de ansiedade. Por quê? Eu estava de mudança, era para mim tudo novo, né? E aí me veio a vontade de desistir porque eu não conseguia serviço. A minha vontade era de retroceder, de voltar para minha cidade, né? Ligava para minha mãe todos os dias, chorando, porque eu falei que eu não estava aguentando mais. Mas o processo, ele é assim, né? Para a gente alcançar a vitória, a gente tem que passar pelo processo. Para Deus honrar, né? A gente tem que passar pelo processo, porque é no processo que o Senhor vai nos conhecer verdadeiramente, né? Ah, vou deixar ela passar por isso. Será que realmente ela vai me buscar? Será que realmente ela vai estar ali presente? Será que realmente ela vai para, né, para a palavra? Ou será que ela vai conhecer? Ou será que ela vai partir para outros meios? Será que ela vai, né, vai se desviar? Algo do tipo, né? Mas em tudo Deus fortaleceu. E aí a vontade era grande de desistir. Mas aí o Senhor, né, apresentou a pastora Cleide, né, a irmã Claudeni, o pastor Davidson, que foi pessoas assim que estiveram na minha mesa, na minha casa, sentaram comigo e seguraram na minha mão e falaram comigo assim, Nayara, não desiste, não desiste, porque as promessas do Senhor sobre sua vida é aqui, é nessa cidade. Não volte. A ordem do Senhor é para você não voltar. Então pensa, a gente às vezes o processo é tão doloroso que a gente parece que a gente não vai suportar. Mas aí é aquela guerra entre a carne e o espírito. Então o que a gente tem que fazer? Amortecer aquela carne para o espírito vencer, porque o Deus que a gente serve é muito maior, né? Então, e aí aquela palavra grudou no meu coração e eu fui firme, né? Comecei algumas experiências em alguns serviços aqui que foram assim, mais dolorosos ainda. Aí eu tornei sofrer novamente, né? Porque os serviços, né, por quais eu passei, os patrões, assim, me humilharam de todas as formas. E aí eu falei, não aguento mais, não aguento, não aguento. E aí vai a Nayara querer desistir de novo, mesmo com a promessa do Senhor sobre nossas vidas, sobre a minha vida, né? E aí
levantei minha cabeça de novo, me reergui, né? E aí eu, né, comecei a praticar um esporte aqui na cidade, através da Rúbia, né? Que foi uma pessoa, assim, que o Senhor também colocou na minha vida aqui, para me alcançar também os objetivos, né? Para alcançar onde eu estou hoje. E aí, através do futebol, né, que foi já era um esporte que eu praticava na minha cidade, o Senhor me apresentou ela, né? E aí, aí a Rúbia, né, assim, virou uma amiga pra mim, né? Porque aqui eu não tinha ninguém em si, né, conhecida, assim. Graças a Deus, o Senhor me apresentou muitas pessoas maravilhosas lá na sede, na mansão. Então, assim, e aí o Senhor foi trabalhando, né? Foi. E aí ela falou comigo assim, a Nayara, a Rubia ligou pra mim e falou comigo assim, Nayara, você tá procurando serviço? Eu tenho um serviço pra você. E aí ela me apresentou um serviço que era justamente trabalhar pra uma pessoa, né? Aqui em Patinga, na área de despachante. E aí eu falei, Rubia, obrigada, eu tô precisando demais. Então no mesmo dia eu fui conseguir o serviço. Entrei nesse serviço, mas foi um serviço também pra mim que, tipo, assim, foi a gota d'água em um copo que já estava transbordando. Mas eu precisava passar por aquele processo para me alcançar algo maior que Deus tinha para mim. E aí, eu fui persistindo, né, mesmo com as dores, fui persistindo naquele serviço. E aí um dia eu fui no monte. E o Senhor trabalhou em meu coração e falou meu coração bravamente, né? Não desista, porque é através dali que eu vou te colocar em algo muito maior. E aí, eu não desisti. Eu peguei aquela esperança, né? Aquela esperança para mim, pro meu coração, e aí continuei firme, porque eu sabia que o Senhor tinha algo muito grande para mim. E aí, essa amiga minha, Rúbia, né? Um certo dia falou comigo assim, ó, a minha mãe está, né, está fechando o negócio e tudo mais, né? E eu também passei em medicina, não vou ficar aqui mais. E aí, ela só comentou comigo, né? E naquilo recendeu uma esperança tão grande no meu coração, tão grande, tão grande, tão grande, que eu falei assim, esse negócio é pra ser meu. Esse negócio é pra ser meu. E aí eu cheguei em casa, conversei com meu esposo falou assim, não, a gente vai fechar esse negócio. Eu falei, amor, nós não temos condição, porque diante dos nossos olhos, se a gente for olhar para as condições, praticamente a gente nunca vai ter, né? A gente que veio do baixo, né? A gente que veio de uma família, né, mais carente, né, mais escassa, questão financeiramente. E aí eu falei assim, aí o meu esposo falou, não, a gente vai pegar esse negócio, a gente vai pegar esse negócio. Eu falei, amor. E aí me acendeu aquela chama no coração e eu cheguei a conversar com a minha amiga, minha colega de serviço, que hoje é minha sócia. Eu falei com ela, a gente trabalhava junto, né? Eu falei com ela assim, ó, você topa a gente abrir um negócio? Ela falou comigo assim, que negócio? Eu falei assim, não, eu só tô te perguntando se você topa. E ela falou assim, não, eu topo. E aí, nisso eu fiquei orando, pedindo o Senhor para confirmar. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pedir uma confirmação para lá na frente a gente não ter as consequências